Olá, está começando o Talentos e Negócios. Nós estamos no mês de aniversário do programa. Isso mesmo, dia 27 de julho, vamos completar um ano. E olha como passou rápido. E para comemorarmos essa conquista, durante esse mês de julho, nós vamos exibir uma série de entrevistas exclusivas que foram gravadas durante o 11º Congresso da Minas Petro em Governador Valadares. Grandes nomes do empreendedorismo, personagens importantes do cenário econômico nacional vão passar por aqui e você não pode deixar de conferir. Vamos agora dar um giro pelos destaques de hoje. Ele é economista, ex-ministro da Fazenda do governo de José Sarney, consultor empresarial, escritor e colunista econômico na revista Veja e no Jornal do Brasil. Meu entrevistado de hoje é considerado um dos 100 melhores palestrantes do Brasil. Estou falando de Maílson da Nóbrega, que me concedeu entrevista exclusiva para falar sobre os desafios da economia brasileira. E ainda uma super dica para você ficar em dia com a saúde. Hoje eu vim falar para vocês sobre a importância das fibras na alimentação. Além do nosso guia com os profissionais e empresas referência na região. Seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. No programa de hoje, aqui no Talentos e Negócios, que está sendo gravado diretamente aqui do 11º Congresso Regional da Minas Petro, e estamos aqui conversando agora, nesse momento, com o ex-ministro de Fazenda, Maílson da Nóbrega, economista, vai falar um pouquinho para a gente sobre o cenário, né, os desafios da economia brasileira. Maílson, muito obrigada pela sua entrevista, por me conceder essa honra. Prazer será meu, Fernando. Quais são os desafios da economia brasileira nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo? Olha, eu diria que são tantos, né, que não levaríamos aqui mais do que um programa para dizer, mas eu diria que, de modo geral, para o futuro do Brasil, o desafio é da produtividade. Nós temos que encontrar maneiras, através de reformas, através de melhoria de gestão, através de melhoria da tecnologia, inclusive de gestão das empresas, para que o Brasil volte a produzir mais, cada vez mais, com os mesmos recursos, porque a produtividade é o elemento chave do crescimento. Ela explica 80% da taxa de crescimento de um país. Isso depende de reformas. Eu diria, no curtíssimo prazo, o desafio é confirmar o impeachment da presidente Dilma Rousseff e tornar o presidente Temer um presidente de transição, mas não provisório. E isso que ele adquira melhores condições de fazer o mínimo para, além de ter livrado o Brasil da catástrofe, que seria a continuidade da presidente Dilma, preparar o terreno, fazer algumas reformas para que o próximo presidente da República, eleito com base num conjunto de ideias, adquira a legitimidade, o capital político para fazer as reformas, porque elas precisam do capital político, uma vez que as reformas são fáceis de fazer e difíceis de realizar, porque elas têm muitos interesses contrários a elas. Então, é fácil dizer, é preciso acabar a vinculação de recursos à educação e à saúde, que é uma ideia muito simpática, mas insustentável. Como fazer isso? Porque na prática tem muitas corporações poderosas que vão para as ruas convencer as famílias que isso vai fazer mal ao país, vai fazer o bem. E o presidente tem que ter a liderança e a capacidade de articulação e de mobilização, de transmissão de mensagem para neutralizar esses grupos de interesse. Por exemplo, os governadores vão ser contra a reforma tributária, porque se tivermos uma reforma tributária desse nível, que mereça esse título, os governadores têm que perder o poder de mudar o ICMS. Será que eles querem perder esse poder? O ICMS é quase um brinquedo na mão deles. Eles fazem o que querem, eles dão isenção, eles dão benefícios, eles dão vantagens, né? Eles criam a guerra fiscal. E o país não vai dar certo se não puser ordem na bagunça do ICMS. E por ordem na bagunça do ICMS é torná-lo um tributo uniforme em todo o território nacional, que não pode ser alterado por nenhum dos governadores do estado. Como fazer isso? Vai depender de quem a gente eleja em 2018. Resumindo, então,
país ele só consegue sair dessa crise econômica depois que for resolvido esse problema político que a gente está vivendo. Seria isso? Não diria assim. Na verdade, a gente precisa fazer uma reforma política, isso é outra coisa, né? Mas nesse momento nós temos uma crise política que deriva de um governo de transição e da incerteza que ainda existe quanto ao resultado do impeachment. Na minha avaliação, a Dilma tem baixíssima probabilidade de voltar a ser presidente da República, mas isso não é uma certeza. E a característica do sistema democrático é a sua imprevisibilidade. O que vai acontecer até meados de agosto, né, que pode fazer com que a Dilma volte a presidir o país, que seria uma catástrofe. Ninguém sabe. Enquanto isso, está todo mundo de pé atrás, as empresas não investem, esperam o resultado, né? Por isso que é fundamental resolver, se você chamar a crise política neste momento como a crise em torno da definição do governo Temer e de sua interinidade, sim. Tem outras coisas políticas que a gente vai... Nós temos que ser uma política inviável, né? Uma quantidade inacreditável de partidos políticos. Fundar um partido político virou um negócio para muita gente. Você vende partido, tem dinheiro do fundo partidário, aparece na TV. Né? É verdade. Nenhum país do mundo tem um sistema funcional com 35 partidos. Aqui tem partido em que o deputado é líder dele mesmo, só tem ele no Congresso e assim por diante. Mas isso vai exigir, mais uma vez, a presença de uma nova liderança, uma renovação, né, de liderança em 2018. Nós vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouquinho eu quero saber qual seria o perfil desse novo gestor político para o Brasil ideal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, Talentos e Negócios volta já.